Você sabia que você tem um corpo, uma alma e um espírito, tudo aí dentro de você, e você precisa cuidar de cada um deles dentro das suas esferas? Nesse vídeo eu vou te explicar como cada um funciona, como eles estão interligados e como que você pode cuidar para que você se desenvolva em cada uma dessas esferas na sua vida e aí que você consiga se conectar com você mesma e com Deus de uma forma muito mais fácil. Bora? No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz a palavra de Deus exatamente isso. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala que Ele está criando o homem naquele momento, né? E quando a gente fala homem e mulher, é a humanidade, façamos a nossa imagem e semelhança, Ele não está falando apenas de uma aparência física. E você percebe que Ele fala no plural, como se estivesse falando com mais de uma pessoa envolvida. Porque ali está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Deus é de uma trindade e assim também somos nós, porque nós somos imagem e semelhança dEle. Então nós também somos espírito, corpo e mente. Por que eu tô trazendo isso para você? E é tão importante você entender sobre isso. Porque só assim você vai conseguir entender cada uma dessas esferas e como trabalhar cada uma delas para que você consiga se desenvolver. É basicamente por aí que começa um processo de autoconhecimento. E é importante lembrar que isso é uma jornada. Não é através desse vídeo, pronto, a partir de agora você já se conhece profundamente e nunca mais você vai pesquisar nada sobre você mesmo ou como se desenvolver. Não, é uma jornada que se inicia talvez agora para você, não sei que momento de vida você está, mas que talvez você já esteja nessa jornada por um tempo e que você queira ainda mais profundidade. Então é importante que você inicie essa jornada, seja da forma que for, entendendo o que Deus fala sobre nós. Porque acho que é a primeira ponta da nossa identidade, o que Deus fala sobre quem nós somos. Por isso que eu trouxe exatamente esse versículo, para que você entenda que nós somos imagem e semelhança do Criador. Mas como que eu desenvolvo cada uma dessas áreas? É importante você entender que cada um tem sua função. O seu corpo é a parte física, é a imagem que você consegue ver de você mesmo e dos outros. E é como se fosse a casa do nosso espírito, né? Também é muito importante você cuidar do corpo. Então, como que isso acontece? Se alimentando bem, indo fazer exercícios, seja o exercício da forma que for, bebendo bastante água. Então, entregando para o seu corpo aquilo que ele precisa para o seu melhor funcionamento. É como se fosse uma casa. Eu gosto de pensar no corpo e trazer essa metáfora como se ele fosse a casa do Espírito Santo. Inclusive, a palavra de Deus traz o corpo como a casa, o tabernáculo. Olha eu enrolando a língua. É o tabernáculo do Espírito Santo, né? E assim também precisa ser cuidado. A gente precisa entender que a gente é 3 em 1, mas não significa dizer que a gente vai cuidar só de uma área. É preciso também cuidar do corpo. E aí, como é que você faz isso? Você tem que descansar o suficiente, se alimentar bem, beber água suficiente para o seu corpo, movimentar o seu corpo à medida que ele te pede. Então, fazer exercícios, caminhadas, esportes, o que você achar que é mais interessante. Manter a sua casa organizada e limpa. Eu gosto de trazer essa metáfora da casa porque, pensa assim, quando você vai receber uma visita, quando você vai mostrar a casa para alguém, você deixa tudo bagunçado, tudo sujo, do jeito que é, bota qualquer coisa dentro? Não. Então, se você deixa a sua casa limpa e organizada para mostrar para as outras pessoas, pense que o seu corpo é assim também. Essa imagem que você está criando precisa estar limpa. Então, como eu mantenho meu corpo limpo? Me alimentando bem, bebendo bastante água, fazendo com que o funcionamento dele seja muito bem otimizado. Descansando e etc e tal. Para o desenvolvimento da sua mente, o que você precisa fazer? Estudar, desenvolver a sua mente, seja na sua área profissional, seja na nova área que você quer crescer. É importante estudar, porque o nosso cérebro, ele também é um músculo. Você não vai para academia fazer exercício e crescer o músculo? O cérebro também é como se fosse um músculo. E se você não estuda, não mantém ele ali estimulado ao crescimento, é como se ele fosse um músculo que vai atrofiar. Você já ouviu casos de pessoas que ficam, por algum motivo, doentes por tanto tempo, que fica tanto tempo na cama, deitado, né? Daí o médico fala, poxa, atrofiou o músculo. Ou movimenta a perna dele para não atrofiar o músculo. O cérebro é assim também. Então procura ler livros, procura fazer cursos, procura desenvolver a tua mente de alguma forma. Mas uma coisa é extremamente importante. Você não pode desenvolver uma área apenas e esquecer e negligenciar as outras. Por quê? Você não pode simplesmente ser uma pessoa que desenvolve apenas o corpo e esquece de crescer mentalmente. Você não pode ser uma pessoa que cresce espiritualmente e esquece de crescer mentalmente ou desenvolver o seu corpo. É importante você lembrar que não há espírito forte que seja carregado por um corpo fraco. Por exemplo, imagina uma pessoa que é um missionário. E aí uma pessoa que tem esse desejo no coração de fazer missões em sei lá que países.
Normalmente, missões exigem muito do físico e do psicológico das pessoas. Mas essa pessoa, ela é focada, ela lê a palavra todos os dias, ela jejua, ela ora, ela vai ao culto, ela está conectada com o Senhor, o coração entregue. Mas não se alimenta bem, não dorme o suficiente, não bebe a quantidade suficiente de água, ou não busca o desenvolvimento mental, não faz exercício físico. Essa pessoa não vai conseguir concluir o propósito de vida dela, que são as missões, por um corpo fraco. Percebe? Então é importante que todas essas áreas sejam desenvolvidas, cada uma em sua medida. Elas não são iguais e não vão ter o mesmo desenvolvimento. Cada um tem sua medida e ela precisa do desenvolvimento de acordo com a sua medida, que eu vou explicar já já, fechar? Para o desenvolvimento espiritual, como que você faz? Leitura da palavra, frequência nos cultos, oração, jejum, conexão com o Senhor. O seu espírito é como se ele fosse uma criança sedenta pelo Pai, tá? E o Pai é Deus. E essa criança, ela precisa do pai o tempo todo. Imagina uma criança presa no shopping sozinha, uma criança ali de 5, 6 anos. Essa criança vai ficar assustada, desesperada. O que ela vai fazer? Eu quero meu pai, cadê meu pai? Né? Aquele meu protetor, o meu criador, aquele que me protege, que me fez. Né? Assim é o nosso espírito. Ele fica o tempo todo, eu quero pai, eu quero pai. Mas é importante dizer que essa metáfora do Espírito Santo ser uma criança é apenas uma metáfora. Por que isso é tão importante? Porque o Espírito Santo do Senhor que habita aí dentro de você, ele precisa ser fortalecido diariamente e com isso criar maturidade, né? É importante que você, por conta própria, leia a palavra, ore. É importante também ter grupos de oração, sim, mas é importante você construir a sua intimidade com o Senhor. Você não constrói intimidade com quem você não encontra. Né? Como que você vai buscar na palavra do Senhor se você nunca nem abre a sua Bíblia? Como que você vai entender mais sobre a história de Jesus se você não busca por Ele? É muito bom ir para os cultos, é muito bom estar nos grupos de orações, mas é bom também criar intimidade. E é assim que a gente cresce espiritualmente. E é assim que a gente alimenta essa criança. Porque eu gosto de fazer uma metáfora, eu sou muito de metáforas, porque eu acho que fica fácil da gente entender. É como se cada parte de nós, né, o corpo, a mente, o espírito, fosse uma criança. Cada uma criancinha. E aí a criança que você alimenta mais é aquela que cresce mais. Camila, qual que é a criança que eu sei que eu preciso alimentar mais? A que mais precisa de alimentação é o espírito. Por quê? Porque é aquela que vai te nortear. A gente escuta o Senhor falando do nosso coração, é por conta do nosso Espírito Santo estar fortalecido, da nossa conexão com Deus estar fortalecida. Então, para isso acontecer, você precisa criar maturidade espiritual. Do mesmo jeito que uma criança de 5 anos, eu adoro metáfora com criança, né? Mas uma criança de 5 anos não tem maturidade mental para fazer um curso de direito na faculdade. Não existe. Ela precisa passar pelas fases na escola, no ensino fundamental, etc e tal, até tomar a decisão de fazer a faculdade de direito e aí sim entrar na faculdade. Precisa existir uma jornada. Assim também é com cada área do nosso ser. É preciso existir uma jornada para o desenvolvimento e crescimento do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Não adianta você assistir esse vídeo e amanhã você querer ler toda a Bíblia, todos os livros que existem, ser o corredor maratonista. Não vai funcionar. O que vai acontecer, você vai se machucar e vai se frustrar. Mas é importante você começar. Comece se alimentando melhor, bebendo mais água. Comece abrindo a Bíblia, leia um capítulo, leia um versículo, procura um livro que você sinta que há interesse no assunto para que você consiga ler. 1 página por dia, 2 páginas por dia, 1 capítulo por dia se você é um leitor rápido. E a parte mais importante disso tudo é que você entenda que existe uma guerra acontecendo entre o teu espírito, tua mente e o teu corpo. Vou te dar um exemplo muito simples, talvez você já tenha vivenciado isso. Você tá lá assistindo uma série no Netflix. Aí acabou o capítulo e aí automaticamente você quer ir para o próximo capítulo. Mas aí você já foram 6 horas você assistindo o Netflix. Sua mente já diz, cara, é melhor parar. Tá na hora, né, de parar, vamos fazer outra coisa, o dia todo na frente da televisão. Mas seu corpo tá lá tão relaxado, tá quentinho, tá debaixo da coberta, tem pipoca, tem refrigerante do lado. Talvez seja bom ficar por ali. Então ali você já entende que existe uma guerra acontecendo. A tua mente, a tua consciência já tá te dando norte de que aquilo não é bom para você, mas é confortável para o seu corpo. Inclusive isso é trazido na palavra de Deus. Deixa eu ler para você o que está escrito aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17. Eu vou começar do 17 e eu vou até o 18. Porque os desejos da carne se opõem aos desejos do espírito. Quando ele fala carne, é o nosso corpo. Eu digo que esse livro ele foi escrito por Paulo, tá? Para a igreja de Gálatas. Então vamos lá. Porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e o do espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se desejardes que o espírito vos guie, já não estáis sobre a lei.
Quando Paulo fala que a gente já não está sobre a lei, ele já quer dizer que a gente já não está sobre os desejos da nossa carne. A meu corpo, ele me diz todos os dias, ai, não levanta da cama não, fica aqui, bota mais uns 20 minutos aí nesse alarme, fica aqui na cama, debaixo da coberta, tá tão bom. Mas a minha mente me diz, levanta, você tem objetivos para concluir. E o meu espírito diz, levanta, você vai viver um dia para glorificar e honrar ao Senhor. Então a gente precisa entender que somos 3 em 1, somos triunos, assim como o Senhor nos fez, sua imagem e semelhança. Cada uma dessas esferas que existe dentro de nós precisa ser trabalhada e que cada uma delas tem uma forma correta de ser trabalhada. E o mais importante de tudo, dê prioridade a desenvolver o seu espírito. Sabe por quê? Eu não sei qual é a sua vida, eu não sei se você tem uma jornada de vida cristã desde sempre, mas é muito comum que a gente venha de uma vida de construção, desenvolvimento de corpo e mente e que a gente não tenha um desenvolvimento espiritual. Portanto, eu te instigo a que você comece o seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento pelo teu pilar espiritual. É aqui onde você vai entender na palavra do Senhor quem exatamente você é, porque é olhando para o Criador e escutando o que Ele te diz que você vai saber quem você é. E aí sim você vai entender como desenvolver o teu corpo e como desenvolver a tua mente. A palavra de Deus, ela é literalmente um mapa de como nós devemos viver a nossa vida. E Deus é maravilhoso, não só nos criou, como nos deixou com essa palavra para que nós saibamos qual a melhor forma de viver as nossas vidas. Então eu te instigo a buscar mais e entender mais como que você vai se desenvolver espiritualmente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo e me diz também como que eu posso te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, poxa Camila, como que eu posso buscar um curso, como que eu posso entender mais sobre a palavra, como que eu começo, ou qualquer outra dúvida, comenta aqui e aí eu vou voltar e vou fazer outro vídeo pra gente falar mais sobre isso. Fechado? Obrigada, até mais!